E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. E aí, vocês lembram dessa aqui? Oi! Morgana do Literalmente Vlogando aqui de novo, nos deliciando com sua presença no canal. Se você ainda não conhece o canal dela, Literalmente Vlogando. eu a garanto, é bom. Hoje a gente tá vindo aqui para poder falar um pouquinho de cinema nacional. Cinema nacional que é pouco valorizado, principalmente por seus próprios conterrâneos, cara. Por quê? Dia 5 de novembro é dia do cinema nacional para alguns. Tem uns que comemoram no dia 19 de junho, porque foi a primeira vez que um cara, um cinegrafista, um diretor, filmou em terras brasileiras, que foi o... Caramba, eu vou colar o nome dele aqui, porque eu esqueci de verdade, desculpa. O Afonso Segreto. No dia 19 de junho de 1898, ele fez as primeiras filmagens na Baía de Guanabara. Mas por que dia 5 de novembro? Porque dia 5 de novembro foi quando teve a primeira exibição pública de um filme no Brasil. É o que dizem os relatos históricos. De um filme nacional? É. E por isso a gente tá aí comemorando agora, dia 5 de novembro, essa semana mesmo, a gente tá gravando esse vídeo sobre o cinema nacional, a gente vai estar respondendo uma tag que foi criada propriamente para esse vídeo. Se você não tem um canal no YouTube, depois que você pegar os quesitos que vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode responder ela aqui nos comentários. Se você tem um canal e quer responder no seu canal, fazer um vídeo, ótimo, vai ser muito melhor, responda aí, eu vou querer ver, marca aqui nos comentários, põe o link do seu vídeo para poder assistir, para eu poder estar recomendando pro resto da galera aí que me acompanha. Então a gente vai começar agora, vamos responder essa tag sobre o cinema brasileiro. O primeiro quesito é o seu filme brasileiro favorito, Morgana? Eu acho que vai ser o mesmo. Provável. O Alto da Compadecida. Como não amar esse filme? Sério, eu fiquei pensando, eu falei, não, eu não quero falar desse filme, porque né, todo mundo ama o Alto da Compadecida, mas não tem como não falar dele. É muito legal, muito os bom. diálogos, é tudo muito inteligente. O humor do filme é muito bom. E não é bem diferente desses desses filmes de humor que a gente tem, tipo assim, que são essas comédias mó, sabe? Escrachada, pastelão, né? E é um humor muito refinado e muito legal, muito genuíno, assim, eu acho muito bom. Uma herança do Ariano Suassuna aí pra gente, uma grande herança, né? Porra, puta filme pra mim também, assim como a Morgana, é o melhor filme nacional que eu vi, assim, que me vem na cabeça. Eu já assisti, sei lá, umas 10 vezes. Dou risada do começo ao fim, de todas as 10 vezes. Os atores são magníficos naquele filme, cara, é incrível. É tudo muito bem encaixado, tem uma trama muito bem feita. E uma curiosidade, tem um filme dos Trapalhões, na época de ouro dos Trapalhões, que é os Trapalhões no Alto da Compadecida, eu acho que é esse o nome mesmo. E cara, a história é realmente muito parecida, que é baseado no livro do Suassuna e tal. Os Trapalhões são conhecidos por fazer paródias de algumas grandes produções, como Star Wars, Mágico de Oz. Sério? E tudo mais. Eu não sabia Tem disso. os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Tem a do Mágico de Oz, que é os Trapalhões e o Mágico de Oz. Tem várias paródias dos Trapalhões e tem essa também do Alto da Compadecida, que é muito boa, por sinal. É um grande filme dos Trapalhões. Eu sou um grande fã dos filmes antigos dos Trapalhões, quando era ainda o quarteto. Então fica aí. Já que a Morgana falou do mesmo filme que eu deixo essa outra dica pra vocês de assistir essa versão dos Trapalhões do Alto da Compadecida, que vale a pena, que é muito legal. Eu gosto muito daquela cena que o Chicó fala, ele faz meio que um versinho, não é um versinho, ele faz um texto assim sobre a morte. E é muito foda aquele trecho. E outra cena que eu adoro é o versinho mesmo que o João Grilo faz quando ele morre e vai chamar Nossa Senhora, valei-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite. Eu Sabe? não lembro, não, eu esqueci. Tá tudo errado, mas enfim, é muito Você já legal. leu o livro? Já. É bom? Eu li o ano É tão passado. bom quanto? Então, é uma peça, né, de teatro. É uma experiência de leitura diferente pra quem tá acostumado a ler narrativa, assim, né, ficção. Mas ainda assim, os diálogos são incríveis. E o filme é muito próximo do livro, assim, os diálogos são iguais. Só que o filme também usa mais umas 2 peças do Ariano. Se eu não me engano, são umas 3 peças no total, pro Alto da Compadecida. Daí tem aquela diferença do que foi a minissérie pra Globo e da edição do corte de filme, né, pro filme. Mas são 3 livros que originaram o filme. Sim, sim. Mas se você for um pirateiro, na internet você consegue achar a versão cheia, a versão da série mesmo, sem cortes. Tem na internet, tem tanto a versão feita para o cinema quanto a versão sem cortes, que é acho que são 4 episódios da série seguidos também. O segundo quesito da tag é um filme que você não recomenda, um filme brasileiro que você não recomenda, Morgana. E aí, comeu? Não, comi não. Esse filme, na verdade, não consigo, sinceramente, estava falando pro Marcos, que eu não consigo lembrar eu não consigo lembrar da história do filme, eu só lembro que eu assisti e fiquei tipo, que bosta. São 3 amigos que vão para um boteco beber cerveja e falar das mulheres que eles Comeram. comeram. Eu sou homem,
e eu achei o filme puta machista. Me incomodou o excesso de machismo do filme. Imagina para as mulheres que foram assistir ele. Tão insignificante que eu nem lembro da história, eu só lembro que é ruim e não vale a pena assistir. O meu é o Concurso. O Concurso é um filme recente, eu acho que ele é do ano passado. E, cara, tem um elenco bacana. Pô, é um assunto que seria legal, cara. Daria pra fazer um puta filme, um concurso público pra quem quer virar um juiz federal. Só que eles resolveram realmente virar um Zorra Total da vida. Eles estereotiparam demais os 4 personagens, os 4 concorrentes pela vaga. Eles pegaram um nordestino, colocaram assim um nordestino bem acentuado. Aí eles pegaram um gaúcho gay no filme, um gay enrustido que no decorrer do filme vai se revelando gay. Aí eles pegaram um carioca mala, carioca golpista, e mais um mineiro lá bem no interiorzinho de Minas, lá assim bem simplesinho e tal. Estereotiparam demais os personagens centrais da história. Região, né? Sim, estereotiparam demais. Só faltou colocar um goiano que canta sertanejo. Faltou isso no filme, sem brincadeira, porque é muito estereótipo o filme. E o filme realmente tinha um plot legal, que é os caras saírem de suas localidades, tirando o carioca, porque a prova é no Rio de Janeiro. Eles saindo de suas localidades, indo para aquela grande cidade, né? Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, indo para lá para poder prestar um concurso a nível nacional. 4 caras concorrendo a uma vaga só. E tinha tudo para ser um bom filme. Quando eu li a sinopse do filme, eu falei, cara, é um filme, acho que vai ser interessante. Tem até o Fábio Porchat no filme, o Danton Mello, que é o irmão do Celton Mello, ele é o advogado lá, o carioca. Não convenceu, achei muito fraco. O restante do elenco, apesar de ter grandes nomes, o restante do elenco também não colabora. Os 4 principais são bons atores, mas nem mesmo com boas atuações não salvou o roteiro fraco, que é o Concurso. Tem alguma cena ou outra que você dá risada só. É bem Zorra Total mesmo. E seu personagem favorito do cinema nacional, Morgana? Então, é um personagem muito controverso e eu fiquei meio assim de escolher ele, mas é um personagem que eu gosto e eu escolhi o Capitão Nascimento. Depois de ver ele socando um deputado, ele realmente merece. Essa cena é legal, é no segundo filme, né? Mas assim, recentemente não, já tem uns 3 meses eu assisti o Tropa de Elite de novo. Eu tava lendo o livro que originou o filme, que é o Elite da Tropa, só que na verdade assim, o livro não tem o Capitão Nascimento, tem outros personagens, você percebe muita coisa do livro no filme, algumas coisas, algumas passagens, mas assim, são obras bem distintas. É porque o filme, na verdade, era pra ser tipo um documentário, que era pra seguir o livro, só que eles não arrumaram policiais suficiente do BOPE pra poder fazer o documentário, então eles fizeram uma obra de ficção. Mas tem um documentário, aproveitando pra indicar, tem um documentário muito bom que chama Notícias de uma Guerra Particular. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é isso mesmo. Eu assisti também quando eu tava lendo o livro e é um filme muito bom esse documentário, porque mostra a visão dos moradores da favela em que o BOPE atua. Mostra, eu acho que um cara do BOPE, que é o cara que colabora no livro, que depois virou alguma coisa, secretário de segurança, não sei. E mostra também a visão de alguns caras traficantes. É um documentário muito bom. Mas voltando pro Capitão Nascimento, eu acho ele um personagem interessante porque eu tenho preconceito, e isso é muito ruim de falar, mas eu tenho preconceito com policial, sério. E daí, criar empatia por um personagem que humilha as pessoas, que age a partir de uma distinção de classes muito nítida, assim. Ele trata um filhinho de papai, digamos assim, de um jeito, e ele trata o morador da favela de outro, sabe? Porque é um morador da favela e ele sabe em quem ele pode bater e em quem ele não pode. Então gostar de um cara assim, pra mim significa que é um personagem muito bem construído, que é um personagem que você consegue ter em algum nível uma empatia com ele. Eu não gosto dele por causa do culto à violência, porque tem que bater mesmo. Eu não concordo com isso, não, sério, não concordo mesmo, acho errado. Mas ele é, como personagem, um personagem muito interessante. E também eu gosto muito de como o filme trata o próprio Capitão Nascimento, que é a relação dele com a família. Então, assim, você consegue perceber todo o estresse da profissão dele na vida dele familiar. Principalmente no segundo, né? Mas até no primeiro mesmo, no dia que ele chega puto e manda a mulher dele calar a boca. De novo, é um cara que, né, super oprimindo a mulher dele, enfim, mas é um personagem que é muito, sabe, é muito complexo, então eu acho que é um personagem muito interessante. E também eu não queria falar um personagem do Auto da Compadecida, pra não repetir, né? Eu também pensei em falar do João Grilo, mas... E daí, então, eu escolho o Capitão Nascimento. Eu acho que ele é um personagem muito interessante, mas ele sim.
E tanto essas características marcantes dele que você falou e a maneira, igual eu falei agora, que ele amadurece do primeiro pro segundo filme também é genial a maneira que o personagem amadurece. Como eu falei, era para ter sido uma obra mais fiel ao livro, tipo uma espécie de documentário que acabou se tornando uma obra de ficção. Eles souberam aproveitar disso, fizeram um segundo filme que também é muito bom, que para mim o primeiro filme vem pra te chocar. Pra mim, os dois filmes, Tropa de Elite, o primeiro vem pra te chocar, te dá um, como eles falam, né, um chute no estômago lá, te dá um chute na cara. Ele vem pra te chocar, ele te dá aquele chute, te chama a atenção. Aí você vem no segundo e no segundo realmente vai ter aquele algo a mais. O segundo realmente tem informação. O segundo realmente vai te fazer um pouco abrir o olho, diferente do primeiro. Não, mas eu acho que no primeiro também tem. Só que eu acho que no primeiro a violência é tão explícita que você meio que se concentra muito mais na violência do que no discurso todo ela do abafa, filme. Ela abafa. E uma coisa magnífica é que é uma continuação que continuou no mesmo nível, ou superior, talvez. Depende da visão. Se você quiser ver um filme mais sério, o segundo é melhor. Mas, filme mais estourado, o primeiro é melhor. Não foi o tipo de continuação, ganhamos muito dinheiro com Tropa de Elite, vamos fazer o 2 e vai ser só pancadaria de novo. E isso é bom, assim, é maturidade, né, do cinema nacional. Se você, por acaso, não viu Tropa de Elite, veja. E meu personagem favorito, na verdade, não é bem um personagem, ele é o ator, né, o nome do ator, o Mazzaropi. Cara, eu cresci assistindo Mazzaropi, eu agradeço ao meu pai ter me apresentado o Mazzaropi. Sou fã até hoje, eu devo ter uns 15 filmes dele na minha coleção. Vocês aí que são os mais atentos aí, porque já teve gente que falou, na sua prateleira eu vi um monte de filme do Mazzaropi, é dele mesmo? Eu falei, tem pelo menos uns 15 filmes do Mazzaropi lá na minha prateleira. Adoro o Mazzaropi. O Mazzaropi em si não é o personagem, ele tem o Jeca Tatu, ele teve outros personagens e tal, mas o Mazzaropi em si, ele criou o seu estilo como Chaplin de atuar. Ele criou o seu modelo de atuação, o seu personagem. Apesar dele variar os nomes nos diversos filmes que ele tem, mas o Mazzaropi é o Mazzaropi, pronto, você vai olhar pra ele, às vezes você pode falar Jeca, talvez, mas você vai falar sempre o Mazzaropi. Você gosta de filme do Mazzaropi? É tipo você falar, você gosta de filme do Tarantino, você gosta de filme do Scorsese. O Mazzaropi criou um estilo próprio já, ele criou um estilo próprio que independe de personagem, independe de título, independe de produção, ele é o personagem e vale muito a pena. É muito, sei lá, é um humor muito característico, é um humor muito tradicional, é um humor muito, como é que fala? Um humor muito estereotipado, mas eu gosto. Aquele andado do Mazzaropi, as músicas que ele canta no decorrer dos filmes, eu tenho no computador, eu baixei o CD dele só de músicas, de coletânea de músicas dos filmes dele. Cara, é muito engraçado, vale muito a pena. Se você não assistiu Mazzaropi, mas gosta de Chaplin... Eu nunca assisti. Então, cara, se você não assistiu Mazzaropi assim como a Morgana e gosta de Chaplin, gosta daquele estilo, gosta do Oscarito também, que é um grande ator nacional que é pouco valorizado, assista, vale a pena, é muito divertido. É claro, vai sem preconceito, porque é um humor bem caipira, é uma produção bem baixa, mas ele foi um dos poucos caras que conseguiu no Brasil, nessa pindaíba toda, nessa falta de dinheiro, ele conseguiu montar um estúdio próprio, ele comprou uma fazenda, ele montou um estúdio dentro da própria fazenda para poder produzir e fazer tudo de todos os filmes dele. O cara merece respeito e vale muito a pena. Mazzaropi aí é a minha dica de personagem, né? Não é um personagem, é um ícone do cinema nacional pra mim. E em quarto, um filme que merecia mais reconhecimento, Morgana. Eu vou falar de um filme que eu falei no vídeo que a gente gravou pro meu canal, que é Trabalhar Cansa. Primeiro que esse título é genial, porque realmente trabalhar cansa. Mas é um filme... é um filme muito interessante, porque vai retratar a história de uma mulher que abre um mercado e a história dela em relação aos funcionários, a própria empregada doméstica que ela contrata também para casa dela. Então você vai vendo os vários tipos de trabalho que existem, as várias formas, as dificuldades de cada tipo de trabalho. E então, pelo tema em si, sociologicamente é muito interessante. Ela é formada em sociologia, ciências sociais, pra quem não sabe. Exato. Daí pra mim, essa parte do filme foi muito forte. E também eu achei um tipo de filme diferente dos filmes que eu já tinha assistido, nacionais. E também, no final do filme, do meio pro final, você vai sentir uma tensão que você fala assim, porque pensa, você que trabalha, seus pais têm um mercado. Eu imagino que quando você tá apagando a luz e você vê aquelas, sei lá, os corredores vazios, deve dar um medinho, não sei. É estranho, a sensação é estranha. Você vê o dia inteiro cheio, aí chega aquela hora que você tá apagando as luzes. O corredor que, sei lá, o nosso estabelecimento não é grande, o corredor tem lá seus 7 metros, 8 metros, sei lá. Parece que ele tem 30 metros, cara. Então, e aí tem essas cenas que ela vai fechar, ou que ela entra lá sozinha, e que você vai começando a ficar tenso, você fica... Eu tava assim, Morgana, não é um filme de suspense, calma. Mas na verdade é um filme de suspense, tem um lance de suspense no filme.
E aí você sente essa tensão muito, muito antes de acontecer qualquer coisa sobrenatural ou nesse nível assim. Então é um filme muito interessante por ser um filme diferente. E aí é um filme que deveria ter mais reconhecimento. É um filme de 2011. Bem, na verdade, pra escolher um filme que merecia mais reconhecimento, eu tava brincando com a Morgana antes da gente começar a gravar, pra mim são todos, que o cinema nacional em si merece mais reconhecimento, porque a gente falou no vídeo dela. Quem não viu vai estar aparecendo aqui em algum lugar, ou então vai estar na descrição do vídeo, o link. O cinema nacional ele sofre muito preconceito, principalmente pelos próprios brasileiros, porque até fora o pessoal valoriza muito quando chega o filme brasileiro. Quando chega, né? Porque é difícil chegar, porque geralmente as obras tem poucos patrocínios, tem uma produção muito legal, porque não tem uma verba para poder distribuir bem o filme. Mas os que conseguem chegar lá são bem reconhecidos, porque no Brasil a gente tem bons atores, mal aproveitados, mas temos bons atores. E eu acho que em si o cinema nacional, produções fora Globo Filmes, que apesar de que tem alguns filmes Globo Filmes, eu não vou falar, igual o Alto da Compadecida mesmo, eu acho que é ali daquele núcleo da Globo. Mas em si, o monopólio da Globo que prejudica a distribuição de outros filmes. E novamente, igual eu falei no vídeo da Morgana, vai ter um link num vídeo aqui embaixo que fala desse monopólio, como ele atrapalha a distribuição de outros filmes no circuito nacional. E para você conseguir assistir filmes bons nacionais, ou você baixa na internet, ou você tem a sorte de ter uma locadora muito boa na sua cidade, ou então é festival. Senão, você não tem muita opção. O cinema, de verdade, 95% do que vai pro cinema é comédia besta. Comédia que não vale a pena, que é desperdício de dinheiro. Pra quem gosta, desculpa eu estar falando isso, mas não acrescenta em nada pra mim esse tipo de comédia. É uma coisa que você pode assistir, sabe, na TV, é uma coisa que... Exatamente, porque segue a cartilha Zorra Total de comédia. Então é um tipo de coisa que é muito melhor você ver em casa descontraído, comendo uma pipoca, sei lá, até almoçando, fazendo o que for em casa. Mas não é o tipo de filme que você vê no cinema, cara. Tipo comédias igual os Penetras, que eu citei no vídeo da Morgana, comédia igual Concurso, comédia igual qualquer outra comédia Globo, até que a sorte nos separe da vida, meu passado me condena, esse tipo de comédia. É tudo muito aleatório, é tudo muito igual, é tudo muito do mesmo. São piadas prontas e que não vale muito a pena. Então acho que em si o cinema nacional que merece esse reconhecimento, o cinema de verdade. O último filme nacional que você viu, Morgana? O último filme que eu assisti foi hoje, que foi o que eu acabei de contar, Trabalhar Cansa. Quase que eu esqueci. E o meu último filme que eu assisti foi o Colegas, hoje de manhã. Eu acordei numa puta ressaca, na dor de cabeça, liga a televisão e no Telecine Touch. Não, isso aí tá me ajudando a curar a ressaca. E no Telecine Touch tava passando Colegas, cara, e eu vi esse filme no cinema, eu me diverti demais. Eu tava falando pra Morgana que hoje eu consegui me divertir ainda mais do que quando eu vi no cinema, porque eu peguei muito mais referências a filmes clássicos como Scarface, Pulp Fiction, Thelma e Louise e etc, porque é referência do começo ao fim do filme. E cara, aqueles três são muito legais juntos. E aqueles três merecem fazer novelas, porque aqui no Brasil o que dá dinheiro pra ator é novela, não tem jeito. Eles merecem participar em novelas, eles merecem fazer mais filmes, eles merecem fazer série. Cara, eles são muito carismáticos. E apesar, né, parece um discurso preconceituoso, mas eles têm uma síndrome de Down que de certa forma limita algumas coisas. Mas mesmo assim, eles passam verdade. E é alguma das coisas que eu sinto falta um pouco no cinema nacional, que é a verdade na atuação da maioria dos atores. Parece tudo muito engessado e eles, não sei se a doença influi nisso, mas eles passam essa verdade. Parece que eles realmente estão vivendo aquilo. Parece que você está filmando o dia a dia dos três. É muito legal, é uma comédia muito, muito agradável de assistir, que tem cenas épicas, né? São cenas épicas, são cenas super engraçadas e é diversão do início ao fim. Se você fala mal de cinema nacional, assista ele e se gostar, assista mais, porque vale a pena. Agora é a hora da piada que a Morgana vai fazer, igual ela fez no outro vídeo. E incesto, Morgana. Ah, tá. Um gênero que você acha que deveria ser mais explorado. Em sexto lugar, tá, gente? Eu não sei, eu tava pensando sobre essa pergunta. Daí a primeira coisa que eu pensei foi esse tipo de filme de suspense e de terror. Eu não consigo lembrar de filmes, assim, de espírito, essas coisas, assim, nacionais. Eu me lembrei agora de uma coisa que me incomodava quando eu era mais nova, era que, por exemplo, mas era em questão a livros nacionais, mas também serve pra filmes. Que quando você vai na livraria, daí os livros estão separados por gênero. Só que aí tem o quê? Tem o grande gênero que é cinema livro brasileiro e cinema brasileiro, cinema nacional. Então, quando você para pra pensar, espera aí, cinema nacional não é um gênero, né? É uma característica, né? É a nacionalidade do filme, mas não é o gênero. Então, você
sei lá, deu um nó na minha mente, sabe? Tipo, não, tem alguma coisa errada aí, né? Mas a primeira coisa que eu pensei foi suspense e terror. Eu também tenho terror na minha resposta, é terror. Eu coloquei terror barra ação, porque eu acho que o cinema de ação de também. verdade é pouco explorado. Agora a gente tem o primeiro, Tropa de Elite, que pode ser considerado não, é o ação. gênero muito que me chama muita atenção. Mas tem aquele Dois Coelhos, né? Eu acho. O Dois Coelhos Que é bom. foi o único que eu vi que eu falei assim, que foi de ação e que eu achei massa, assim, que eu achei a história legal. Até o primeiro Tropa de Elite eu também considero um filme de ação, o segundo não, mas o primeiro eu também considero um filme de ação, policial, né, na verdade. Ação e policial às vezes se misturam muito. E acho que sim, ação barra terror, porque o cinema de terror no Brasil tem muita produção, tem muito produtor aí, tem muito diretor e tal, os caras que vivem nas entrelinhas aí, vivem abaixo da média aí, vivem... Tem o terrir, né? Que é característico, assim, que eu lembro de ter conhecido o Ivan, acho que é Ivan Cardoso, que é um dos diretores. Tipo, tem o Mojica e tem o Ivan, só que o Mojica faz um filme de terror, né? Meio trash, mas terror. E o Ivan fazia uns filmes mais humorísticos, que misturava terror com humor. Tem o Felipe Guerra, lá do Sul, muito bom. Tem o Peter Bayersoff, que eu tive a oportunidade de ver um curta, um média-metragem, eu não sei, na Mostra Trash aqui em Goiânia. O cinema de terror aqui tem muita gente produzindo filmes de terror no Brasil, mas não tem capital. Então são bem pequenas filme produções. B, né? Total. O cinema de terror no Brasil é total filme B. Eu não tenho ideia de nenhum filme de terror nacional que tem um grande orçamento. Não E grande desconheço. distribuição, Se né? você souber, põe aqui embaixo aqui porque eu desconheço. Eu vi esses dias um trailer de um filme, só que é mais suspense que terror, mas eu até fiquei com um pouco de medinho quando eu vi o trailer, só que é um trailer, é um filme com a Sandy. Eu não sei se eu acho que eu chama já ouvi falar. Quando Eu Era Vivo, alguma coisa. Eu já ouvi assim. falar desse filme. Eu ouvi falar dele. Não sei. E tem um... Achei diferente quando eu vi o trailer. Tem um cara que é Morgana e é fã do canal dele. Eu também gosto Thiago. do canal dele. O diretor do Capital dos Mortos, eu acho que é diretor e roteirista do Capital dos Mortos. Fez terminando de produzir agora, tá em período de pós-produção do segundo, o Capital dos Mortos 2 também. Então o terror aqui é feito. Só não tem ajuda, só não é bem distribuído. Não é bem produzido e nem bem distribuído, por falta de grana. Então galera, como a gente estava falando, esse vídeo serviu tanto para comemorar o Dia do Cinema Nacional, agora 5 de novembro, como também para poder instigar um pouco vocês aí que ficam criticando o cinema nacional, procurar um pouco mais os filmes, que tem realmente muitos filmes bons. Igual a gente estava falando, são mal distribuídos, a maioria você vai ter que procurar na internet, não tem jeito, porque locadoras estão em extinção. Então, mas tem muitos filmes realmente bons que valem a pena você assistir, que vale a pena você depositar algumas horas aí do seu dia, de sua semana, no meio da sua rotina para assistir. E da mesma maneira que tem filmes americanos, que tem filmes europeus que são bons, tem filmes europeus e americanos que são ruins. Exato. E o cinema nacional também é assim. Vocês verem os ruins no cinema, mas isso é por monopólio, isso aí já é outra coisa, que é um assunto para um outro vídeo, mas tem realmente filmes bons que vale a pena. Agora eu vou deixar a Morgana fazer o jabá dela agora. Não, antes disso eu tava aqui tentando falar, mas eu não queria te cortar, porque eu vejo que às vezes Tramontina. eu te corto. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Tramontina. Direto o Marcos tá falando e eu entro no meio, sabe? Depois eu fico pensando, não, deve ser difícil editar essas partes. E aí eu me controlei, mas vocês viram eu assim, né? Enfim, duas coisas que eu queria falar. Primeiro que eu me sinto incomodada de chamar o cinema estadunidense de cinema americano, mas isso é mais um posicionamento político quase. Não, mas eu também, é porque é costume, é hábito, né? costume. Eu sei. Eu tento me controlar disso. E a outra coisa é que eu lembro quando eu era mais nova, eu era muito assim, cinema nacional, yay, sabe? Então, gente que falava mal do cinema nacional pra mim, ouvia, porque eu ficava, não fale mal do cinema perto de mim, não fale mal de cinema nacional perto de mim. E outra coisa que eu tinha na época era, sempre que saía um filme nacional no cinema, eu ia assistir no cinema. Porque uma das coisas que eles falam é que você tem que, pra ajudar um filme, você tem que assistir na primeira semana. Porque assim a bilheteria do filme é boa e eles conseguem se manter por mais tempo no cinema. Então uma dica pra você que gosta de cinema nacional e quer ajudar o cinema nacional, de certa forma, é procurar assistir os filmes na primeira semana de estreia, na semana de estreia do filme nacional. Que droga, eu ajudei Xuxa Requebra a ficar mais tempo no cinema. Eu Olha assisti só. Xuxa Requebra no cinema, cara. Eu já assisti Xuxa algumas vezes no cinema também. Caralho.
Faz droga. parte, mas era isso. Já aproveitando pra falar, pra quem ainda não conhece o meu canal, eu tô no 3º vídeo, vocês não foram ainda lá no meu canal conhecer eu literalmente vlogando, gente, vá lá conhecer o canal. Eu faço vídeos sobre filmes também e sobre livros, sobre isso mesmo, livros e filmes. Então é isso, meu povo, aquele abraço pra vocês, até o próximo vídeo. E pediram bastante. Vai ter, eu acho, um vídeo de making off que eu devo postar, eu acho que na sexta-feira. Comecei a gravar o making off desde que eu saí de casa hoje, que falaram, quando você vai fazer gravação externa, quando você encontra com a Morgana pra gravar, filma um pouco os bastidores. Eu filmei um pouquinho hoje. Que medo! Vocês vão rir um pouco da Morgana, vocês vão saber por que assistindo o vídeo. Sexta-feira eu devo postar, sexta ou sábado, mas eu acho que sexta tá no ar. O vídeo do making off dessa presepada, dessa aventura nossa aqui hoje pra poder gravar. Então é isso, até a próxima sessão.